Perdão. Já está ao vivo, ó. Nós vamos deixar aí, o pessoal voltando. Tá aí. Só compartilha na página, pessoal, senão ele vai bloqueando. Isso aqui, aquela hora que eu falei que ele deixou fazer na sala de vídeo, ele sacaneou e derrubou. Ele parou, Gente, ó, boa noite, desculpa aí, vocês viram que paralisou a transmissão. Então nós estamos iniciando novamente, ó, tá ao vivo, quem estava lá, o pessoal está voltando já. Tá, e aí a gente já começa, gente, desculpa, é que ele não vai deixar mesmo, então nós já vamos iniciar. Só um minutinho, só para eu poder passar no meu, ó. O pessoal está voltando, viu que deu problema, já voltou. Então nós já vamos retomar daqui. Paulo quer fazer oração inicial? Rodrigo, vamos lá? Pode ser. Bom, boa noite a todos. Elevemos os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, agradecendo a Ele pelo dom da vida, pela oportunidade de trabalho, e que na noite de hoje nós possamos experimentar da Sua paz, imbuídos do Seu amor, da Tua bondade. Rogamos a Deus, a Jesus, nosso mestre, nosso irmão, que nos envolva, nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Gente, ó, o pessoal voltou, obrigado, viu? Desculpem a gente aí com esse probleminha, o pessoal insiste mais do que a gente. Obrigado, viu? Aí, ó, o pessoal tá falando que tá bom, Zuleika, obrigado. A Ana tá aí, e aí o Janoca sempre tá com a gente lá de Portugal. Obrigado por vocês terem voltado, desculpem esse probleminha que teve, ó, a Cássio tá aí. Elô já voltou, Tereza, o pessoal está voltando. Então, gente, nós estamos retomando, ficamos 3 meses, né, Rodrigo? Mais ali. Não, junho nós fizemos, julho não, né? Julho e agosto nós não fizemos, né? Verdade. Porque julho normalmente a gente não faz, né? A gente aproveita que o pessoal está de férias, o Renato e tal, a gente normalmente não faz mesmo julho. E só que nós não fizemos também em agosto. Então nós ficamos 2 meses sem fazer esse formato da mesa, que a gente gosta bastante. E o pessoal que acompanha tá com saudade, né? E é gostoso, o pessoal tem participado bastante, a gente se surpreendeu. E hoje alguém me perguntou, estava falando, lembrei com o Rodrigo, Paulo, nós estamos no capítulo 26. Então normalmente julho a gente não faz, esse ano nós fizemos 2 meses, então já são 3 ou 4. E teve capítulo que nós fizemos em 2 ou 3 vezes, quer dizer, 2 anos, então mais de 2 anos e meio já que nós estamos fazendo, mais de 2 anos e meio com certeza, né? Porque são 24, tirando os 3 que nós temos já são 21 meses, né? 2 anos. E aí nós estamos no capítulo 26, com mais os capítulos que nós fizemos, quer dizer, mais de 2 anos e meio que nós estamos fazendo esse formato, que surgiu de um bate-papo à noite. Vamos fazer, o Rodrigo topa também, mais retardado que eu. E aí nós começamos a fazer e foi muito bacana. E no fim eu acho que disso é que acabou virando alguns bate-papos, alguns outros formatos que a gente acabou fazendo e outras casas também. E lembrando, ali, nós não inventamos nada, nós copiamos também. Nós copiamos uma coisa muito antiga, né? Que bom. Na verdade, eu falei pro Rodrigo, quando a gente foi, mais uma vez a gente tinha ido para Uberaba, o pessoal do Bacelli ainda mantém o mesmo formato. Eu falei, pô, gente, por que a gente parou de fazer um negócio que funciona tão bem, né? 3 ou 4 pessoas falando, lá eles falam em 5 às vezes, e falando do evangelho de um tema só, com 4 ou 5 visões diferentes. E aí nós resolvemos fazer, e todo mundo parece, pelo menos a maioria das pessoas que acompanha todo mês a página com a gente, sempre a primeira terça-feira do mês nós fazemos, tem gostado, tem participado. Então o Paulo também já é freguês, né? Já está com a gente sempre. O Rodrigo, eu sempre falo, o Rodrigo acho que teve 1 ou 2 só que não teve, por problema de trabalho, alguma coisa que impediu, mas também fez quase todos, só tirando esses 2 aí que acho que não estava com a gente. Então, gente, hoje nós vamos retomar, que nós estamos falando agora, capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente sempre fala, aliás, a ideia surgiu disso, né? Quando nós falamos que o formato era bacana e a gente achou que poderia repetir. Uma das coisas que a gente conversou bastante era da gente tentar fazer com que as pessoas criassem o hábito de ler o Evangelho, de estudar o Evangelho, de ter na mão. Eu lembro que foi uma conversa na primeira ou segunda vez que a gente fez, que eu sempre brinco aqui nos estudos, e o Evangelho é meu livro de cabeceira. Se é livro de cabeceira, tem alguma coisa errada. Livro de cabeceira põe água, põe
remédio, põe relógio, ele deixa lá embaixo, então ninguém lê. E aí a ideia foi exatamente essa. Falando com o Rodrigo, nós falamos disso. A primeira ideia foi retomar esse formato que a gente acha que era bacana, então nós não inventamos nada. E depois nós conversamos muito nesse dia que a gente resolveu fazer, numa noite por telefone, no sentido da gente fazer com que as pessoas criassem o hábito de estar com o Evangelho na mão, de ler, de criar realmente uma intimidade com o Evangelho. E quando a gente começou a fazer, realmente muita gente falou pra gente que estava fazendo isso, né? A gente inclusive criou o hábito de às vezes ler alguns trechos, as pessoas que estavam aqui no presencial, a gente distribuiu o Evangelho para lerem junto. Então, para quem está aí com a gente, está assistindo a primeira vez, peguem o Evangelho, a ideia foi exatamente essa, tá? A gente sempre divide nos participantes, né? Nós chegamos a fazer em 4, normalmente fazemos em 3, e hoje nós vamos fazer cada um 2 trechos, né? Pequenos, teoricamente, e depois nós vamos bater um papo no final sobre o último item. Item 7. No item 7, que é mediunidade gratuita. Então, cada um vai fazer um pouquinho desses 2, como sempre, aberto para comentários, a Ana sempre fica lá, né? O Ale, você me permite, para quem está aqui a primeira vez na página, né, com a gente, não tem talvez o Evangelho, é só digitar no navegador Kardecpédia, você vai ter todas as obras lá, Evangelho segundo o Espiritismo, você abre online aí, porque às vezes o companheiro que nos assiste não é espírita e não vai ter a obra em casa, né? Então, mas tem aí Kardecpédia, tem outros tantos sites, mas Kardecpédia esse é legal, é uma boa referência, né? E ele é facinho de achar, ele é fácil de procurar o capítulo. Ele é intuitivo, né? É bem bacana. Então, gente, nós vamos começar. Quem é o Paulo, que é o primeiro hoje? Então, começa. Nós começamos pelos mais velhos. Né? Boa noite, Alexandre, Ana, Rodrigo, a todos que estão nos acompanhando. Sempre a paz e a luz do Mestre, sempre presente. A ideia é essa mesmo, bater um papo, inclusive, né, falar sobre o item 1 e o 2, né, do tema Dom de Curar, mas fique à vontade que é para bater um papo mesmo e, faça favor, interajam. Então eu vou começar pelo Dom de Curar. O item 1 é: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios, né, expulsar os demônios, dai de graça o que de graça recebesse. Então vou tentar estar, é um versículo do Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 8. Mas vou pedir aqui para fazer uma leitura de alguns versículos até chegar no item 8, porque é um momento interessante para a gente entender o contexto. É onde Cristo está dando orientação e dando o poder para os seus discípulos, para os seus apóstolos. É o momento que ele está dando o alerta e encaminhando a cada um, esclarecendo a missão de cada um. Começando, Mateus capítulo 10, vou ler do versículo 1 a 8, vou pular os 3 versículos, onde ele começa a escrever cada um dos apóstolos. Então começa assim: convocando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos impuros, a fim de expulsá-los e curar toda doença e toda enfermidade. Aí ele fala, né, os nomes dos 12 apóstolos são esses. Começa com Pedro e vai descrevendo cada um deles. Prossegue: Jesus enviou esses 12 após prescrever-lhes, dizendo: não tomeis o caminho dos gentios e não entreis em cidade de samaritanos. Ide, de preferência, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Indo proclamai, dizendo: está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, erguei mortos, purificai leprosos, expulsai demônios. De graça recebeste, de graça dai. Só para que a gente tenha um contexto aqui. Então, nesse momento ele está dando todo esse poder, está passando esse poder, o poder do Cristo, ele está dizendo a eles que eles têm tudo isso. E deixa claro, não vá ainda procurar os gentios. Os gentios, só para que a gente relembre, são aqueles não judeus. Vai procurar as ovelhas desgarradas da casa de Israel. Então, deu foco para os de Israel, povo hebreu. Dê foco, é isso que ele está dizendo para os discípulos. E quem não leu, leia Paulo e Estevão para entender
Por que ele fala naquele momento? Não precisa ir, porque o vaso estava escolhido. Alguém ia fazer o papel de ir até os gentios. Então, ele dá o foco para eles. E finaliza nesse versículo 8, que é o curar enfermos, erguer mortos, purificar leprosos, expulsar demônios. Vou passar em cada um para que a gente tenha uma ideia. Curar os enfermos. Então, nós temos que ter, sempre que nós pensamos os enfermos do corpo físico. Porque ainda nós vivemos a matéria, nós estamos muito apegados à matéria. Mas o corpo, as doenças que nós trazemos e que nós adquirimos aqui também, no nosso corpo espiritual, refletem no nosso corpo espírito, no nosso corpo físico. Então, doenças, os males que nós adquirimos no nosso corpo espiritual refletem no físico. Então quem não tem nenhum tipo de problema no corpo físico, não tem doença nenhuma no corpo espiritual? Não. Pode ter, sim. E uma grande possibilidade, né? O papel nosso que nós estamos aqui é para tratar essas doenças que nós trazemos. São esses os problemas que nós trazemos. Então a cura, quando Jesus manda, nós temos que ter isso em mente. Vamos pegar as curas que Cristo praticou. Cura da visão, cura de leprosos, aquele que estava, né, com a mão atrofiada. Ele fez alguma cura que desse algum benefício material para alguém? Alguém ganhou na Mega Sena? Deu os números lá na Mega Sena para ganhar? Não deu, né? Não tem material nisso. Mesmo essa cura sendo do corpo físico, o benefício também traz para o espírito. Porque o trabalho, o desenvolvimento que cada um faz, pela matéria, beneficia o espírito. Então essa é a cura. Mesmo ele curando o corpo físico, estava beneficiando o espírito. Nunca ele fez nada que beneficiasse a parte material exclusivamente. É importante que nós tenhamos isso. E sempre ele dizia, né? Vá e não peques mais. Então dava essa possibilidade, nunca julgava. Então nós temos que ter isso em mente. E nós recebemos esse dom, essa beleza que nós temos, de forma geral, de não ter doenças em determinados momentos da nossa vida. E nós não sabemos colocar em prática esse bem que nós recebemos. Nós sempre nos colocamos da seguinte forma: depois eu vejo, agora não, mais para frente, que benefício que nós fazemos para o nosso próximo? O que nós colocamos para o nosso próximo? Diante da saúde que nos é dada, diante da saúde que é dada para nós, no nosso corpo físico e no nosso corpo espiritual. O fato de hoje estarmos aqui conversando já é uma bênção. Porque nós estamos aqui falando primeiro com a gente. Antes do som chegar para cada um, nós estamos ouvindo em primeiro lugar. É aquela história, né? O ouvido mais próximo da minha boca são os meus. Então, tudo que nós estamos falando para nós também. E essa é a grande oportunidade, esse é o chamado. Não vamos esperar outra encarnação para colocarmos em prática a oportunidade que está sendo dada agora. Então vamos aproveitar dessa saúde que nós temos, do nosso corpo físico, do nosso corpo espiritual, em benefício do próximo. Porque ajudando o próximo nós estamos nos ajudando. É uma troca nisso tudo. E ele prossegue aqui: ressuscitai, né, os mortos, reerguei os mortos. Nós mais uma vez nós vamos na matéria, né? Fala, mas está lá, vai tirar aquele que estava. No Evangelho nós temos lá algumas situações que são chamadas de ressuscitação, não, que foram ressuscitados, mas na realidade não era bem isso. Porque aquele que se foi, que desencarnou, o Espírito separou da matéria, não volta mais, porque Jesus estaria, né, contrariando a lei do Pai. São outras situações, estágio de letargia, uma série de situações. Então aqui nós não vamos estar falando desse morto
físico desencarnado. Nós estamos falando dessa proposta do momento que nós estamos tendo. E muitos passam por essa vida e não vivem, de fato. Perdem a oportunidade de estar vivos aqui. Eu vou na obra Intervalos, Mortos-Vivos, de Emmanuel. Assim como o princípio germinativo da semente é colocado na cova de barro para desenvolver-se entre a vida microscópica que constitui a terra, o espírito humano é situado no vaso da carne, entre as formas celulares que lhe tecem o tecido, a fim de criar qualidades sublimes que o ergam, em definitivo, à gloriosa imortalidade. Contudo, muitas almas fazem do veículo físico simplesmente um sepulcro, que se agregam, enfermiças e indolentes, coladas à morte moral, que trazem consigo a maneira da tartaruga que se algema a carapaça. A existência no mundo discorre instintivamente obscura, no velho roteiro dos animais. Alimentam-se, bebem, dormem, procriam e obedecem automaticamente à ordem da natureza. Essa mensagem de Emmanuel nos deixa claro: a nossa proposta aqui não é simplesmente essa. Não é passar os nossos dias nos alimentando, procriando, bebendo. E é o exemplo que ele disse, né? Nós vamos virar a tartaruga que carrega a carapaça para baixo e para cima. Então a grande proposta é vivenciar esse momento. Deixarmos de ser esses mortos em espírito. Viver a cada momento. E esse momento é extremamente importante. Nós conversamos há pouco tempo, né, Ale, sobre essa proposta que nós estamos passando agora. Muitos se isolam com medo da doença e com medo do próximo. Não se isole, senão nós vamos estar que nem a tartaruga, que quando assustar até recolhe todo, né? Os membros, a cabecinha e fica dentro da carapaça. Então essa é a oportunidade aqui de estarmos. Então quando ele está dizendo que é ressuscitar e reerguer, porque o morto, o corpo físico morto, né, fica inerte. E ele chama a vida esse espírito que está adormecido. Então não vamos deixar esse espírito adormecer. Fala aqui também sobre purificar os leprosos. É extremamente importante que ele está falando há 2000 anos atrás. A visão que tinham dos leprosos era qualquer doença física na pele. Mas a lepra naquela época era tratada como um problema interior daquela pessoa com relação a Deus. Tanto que a primeira citação de lepra é a irmã de Moisés que sente ciúmes de Moisés. Então é um sentimento que você tem dentro de você, então portanto não é visível, que para eles se exteriorizava através da lepra. E o leproso na época ele ficava isolado fisicamente no Vale dos Leprosos, então ele não tinha nenhum contato com outras pessoas, a família era isolada e ele era excluído da sociedade. Ele era retirado do livro, era como se estivesse morto. Então está fazendo também essa analogia, purificar e limpar. E nós temos vários exemplos do Cristo fazendo a cura dos leprosos. E finalmente ele fala do expulsar os demônios aqui. Então vamos mais uma vez, vamos nos apegar naquela figura mitológica. Os espíritos que nos influenciam no dia a dia, vamos deixar no estudo do Livro dos Espíritos, que dia que é? Quarta-feira. Toda quarta-feira está convidado, 8 horas da noite, né? 8 horas da noite. Hoje está às 10h30 mesmo. Então não vamos falar desse momento. Não vamos falar nesse momento dessa parte, da influência. Isso nós temos, toda a orientação está lá no Livro dos Espíritos, que nós temos lá. Vamos falar um pouquinho dos nossos demônios.
daquilo que nos amedronta, daquilo que nos atemoriza e que nos deixa recuando, que nos deixa recuado, que nos deixa para baixo sempre. Então nós temos principalmente um grande demônio que nos inferniza e que nos toma todo o nosso tempo: orgulho, a vaidade, aquela paixão exacerbada, o medo. Todos esses demônios tomam conta de nós. Nós temos que estar atentos, nós temos que estar ali. Por isso que, né, Jesus nos orienta, né? Vigiai e orai. Então nós temos que ter toda essa vigília o tempo todo. E para encerrar essa parte dos demônios, é interessante cada vez que a gente visita, que lê e revê as parábolas. A do semeador. Tem uma série de personagens, das personagens que estão lá, que a gente sempre cita, e uma que eu sempre deixei assim, mas ultimamente me chamou a atenção, que é logo no começo, ele diz, né? E ele saiu a semear, as sementes caíram pelo chão e vieram os pássaros e comeram. A importância desses pássaros, que vêm e comem a semente. Deixando a parte biológica de lado aí do pássaro, né? Mas aquela semente que ele comeu, ela não vai florescer, ela não vai germinar. Esse pássaro pode representar os medos que nós temos, que nós, com o nosso medo, não deixamos algumas sementes germinar. Então, os demônios que nós temos internamente, nós temos que dominar. E Cristo nos ajuda nisto. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. Está no Evangelho de João 10, 14. O item 2, eu vou rapidamente aqui, que é: de graça recebeste, de graça dai. Disse Jesus a seus discípulos: com esse preceito prescreve que não se cobre por algo que não se pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom lhes tinha sido dado gratuitamente por Deus, para o alívio dos que sofrem e para ajudar na propagação da fé. E Jesus lhe disse para não fazerem tráfico dele, nem objeto de especulação, nem meio de vida. Só para encerrar, para passar para o Alexandre e o Rodrigo, não dar spoiler, a proposta do Cristo. Cristo veio e nos deu exemplo. Não pediu nada em troca. Muito pelo contrário, doou o tempo todo. E nos deixou uma grande bênção que nós precisamos colocar em prática nisso. Eu não vou entrar aqui para deixar para vocês aí. Obrigado. Bom, pessoal, dando sequência, né? Só vou atentar o título do capítulo novo, que é Dai de graça, que de graça gratuitamente recebesse. E esse item que o Alexandre deixou para mim, e não penso que o Alexandre é bonzinho, deixou de propósito, porque ele sabia que eu ia brigar com ele. A gente está falando de preces pagas. E eu fiquei aqui, Alexandre, hoje pensando sobre o que falar aqui, mais do que ler o Evangelho, eu fiquei imaginando as duas pontas da história. E eu vou falar eu vou até mais um pouco, mais do que cristão. Se eu sou temente a Deus, se eu acredito na existência de Deus, e aí nós podemos dar o nome que a gente quiser para ele, Alá, Buda, não faz muita diferença. Como é que eu posso achar que eu deva terceirizar a minha conversa com ele? Em que momento da minha mente, ou em que momento da minha vida, eu achei que Deus não está me ouvindo? E que eu precisei pagar, sim, pagar, para alguém rezar para mim. Isso funciona, amigos, com duas vertentes. Eu vou tentar abordar duas, aí a Lê e Paulo me ajudem se eu fugir um pouco do raciocínio. Quando eu faço isso, primeiramente pode ser por ignorância, e aqui ignorância de saber, desconhecimento, alguém aproveitando da minha, eu vou chamar aqui da minha inocência, da minha ingenuidade,
se aproveita naquele sentido e diz que orou para mim, nem estou dizendo se orou ou se não orou, não é essa a questão, e que eu deveria então para isso contribuir para a causa. E aí eu fico pensando para essa pessoa então que eu vou chamar de abusou da inocência do outro e cobrou por algo que deveria ser natural para nós. Quando nós vamos olhar para o ensino maior, que é intitulado por Kardec como o maior mandamento, amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo, no processo da lei de amor, orar pelos outros é um dever de cristão. É um dever do homem de bem, no capítulo 17, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quando eu oro para alguém e estou me favorecendo disso, o Cristo vai nos orientar claramente que nós já recebemos a recompensa, que é o aplauso do mundo, que é os meus desejos materiais, que é as minhas vontades. Nós não podemos ou não devemos entender que a fé é algo que se prescreve, ou que a prece, melhor dizendo, é algo que se prescreve ou algo que eu possa fazer pelo Alexandre. Eu posso sim, e devo sim, sabendo, por exemplo, de um problema de saúde que o Paulo andou enfrentando, o pai do Alê, todos nós enfrentamos, eu elevar o meu pensamento a Deus e pedir para que Deus o oriente, o dê entendimento, a melhor procura. Mas eu não posso chegar para o Paulo e falar assim: então Paulo, você me dá 10 não, porque eu rezei com você sexta-feira que você ficou internado, cara. E é mais ou menos isso, de uma forma muito simplista, eu estou dizendo, para que fique fácil o entendimento, de que o nosso compromisso de amar o outro é fazer o bem, sempre, sem esperar nada em troca. Indo para outra vertente, o lado daquele que supostamente pagou pela prece, gente, não vamos cair na tola imaginação de achar que porque eu contribuí com o dízimo, e aqui longe de seita religiosa, vale para a casa espírita, porque eu vim aqui no Amigos do Bem e ajudei, ou qualquer outro trabalho que eu fiz que for com os recursos materiais, e eu achar que está tudo bem, que eu não preciso mais falar com Deus, que eu estou quites com você. E aí eu fico imaginando, ainda bem que Jesus já é um espírito puro e não é um espírito igual ao Rodrigo, que não olha para nós e fala assim: não, vocês não estão fazendo isso ainda. Ele entende a nossa infância ainda espiritual e consegue entender que nós não temos uma compreensão do todo. Mas voltando, eu não posso terceirizar a minha conversa com Deus, eu não posso ter pessoas fazendo esse intercâmbio, ou melhor, eu não devo, porque senão eu vou criar pessoas especiais, eu vou criar mitos, pessoas que eu considero, que eu louvo, que eu idolatro, porque acho que ele tem o dom da palavra e que a palavra só a palavra dele que Deus vai ouvir. Nos é orientado inúmeras e inúmeras vezes que Deus escuta o coração de cada um de nós, e não a repetição das nossas orações, nem o tom das nossas orações, e sim o que tem dentro do meu coração. Aprendendo tudo isso, e como é que eu aprendo isso? Lendo o Evangelho de Jesus, aprendendo na fonte mais sublime que nós temos o como se comportar, porque antes do Evangelho ser um livro lindo, bonito, edificante, eu diria até de autoajuda, ele é um manual de como se comportar na vida em sociedade. É ali que a gente aprende a nossa relação. Então eu não vou poder, Alexandre, Paulo, chegar lá na hora que eu desencarnar e dizer assim: então, eu acertei lá para Alexandre para ele pôr meu nome toda quarta-feira no centro. Se ele não pôs, é culpa dele. A obsessão que eu carrego, Senhor, não é porque eu falava palavrão, imagina, não era pelos pensamentos que eu tinha, pelas minhas atitudes, era porque o Alê e a Ana não colocaram meu nome lá. E que eu ia lá toda terça-feira fazer palestra com eles. Que coração de pedra que eles têm. Nós não vamos poder ter essa justificativa.
porque nos é apresentado que Deus ouve o nosso coração. E aí fica uma pergunta muito séria, Alexandre, para mim, para você, para Paulo, para a Ana e para todos que nos assistem. O que tem no meu coração, no seu coração, no coração do Paulo e no coração de cada um de nós? Nós não podemos mais cair nessas bobagens, gente, de também justificar assim, mas eu acreditei naquela pessoa e aquela pessoa me enganou. Não, você se enganou. Você quis se enganar porque era confortável para mim acreditar que uma troca com Deus traria os benefícios que eu desejo. De graça recebestes, de graça dai. Então toda a oração que você recebeu em seu benefício, não guarde ela para você. Distribua para aqueles que sofrem. E não precise ir muito longe para achar quem sofre. Uma ligada na televisão, uma pesquisada na internet, ou colocar a cabeça para fora de casa, nós vamos achar pessoas e mais pessoas que precisam das nossas boas vibrações e dos nossos fluidos de paz e de amor. Era isso, não sei se você quer completar alguma coisa. Eu vou Paulo, comentar duas coisas, se o Paulo quiser também, mas o Rodrigo tocou em dois pontos, e Rodrigo e Paulo, para a gente conversar, que me chamam muita atenção, e isso é uma discussão eterna dentro do movimento espírita. Quando a gente fala nesse intermediário, nesse algo que colocaram, e nós sabemos os motivos, isso nós já temos noção muito clara. Nós estamos em 2020, espero que todos nós tenhamos essa noção muito clara. E aí a discussão, quando a gente pega, e aí acho exagero, né, para variar, mesmo dentro do movimento espírita, a gente sempre conversa disso, as bobagens, os rachas, as divisões de opiniões. Eu acho que as divergências de opiniões são extremamente interessantes, porque vamos crescendo, vamos ter visões diferentes, por isso nós estamos em 3 na mesa. Óbvio, por isso que a gente uma faz pegada, uma abordagem. Agora, é a discussão do que o Rodrigo falou, acho muito importante a gente entender, da discussão séria, e Kardec tem essa preocupação na codificação, da história da religião, de não colocar como uma religião formal, porque dentro das religiões formais criaram os intermediários. É isso que ele quis dizer com não religião. Sim. Não que não tenha a relação com a condição moral, que não tenha a ligação com o pai, enfim, claro que tem, mas ele quis deixar muito claro que nós não precisamos, ele só esclareceu uma coisa que é simplesmente simples, né? É simplesmente simples. Se é meu pai, cara, pálida, eu falo com ele como eu quero. Falar com seu pai, a hora que eu quero. Do jeito que eu quero, do jeito que ele me entende. Eu não preciso procurar o pastor, o padre, o palestrante espírita, o diretor da Umbanda. Eu não preciso procurar ninguém. A minha ligação com ele, por isso a preocupação de Kardec lá atrás em tirar essa visão de religião que nós tínhamos muito enraizada e temos até hoje, até dentro da doutrina espírita, com tudo que a gente tem de informação. Nós ainda estamos tentando, e é uma preocupação que nós temos conversado, nós estamos transformando a doutrina espírita em mais uma religião comum, com dogmas, com um monte de bobagem. Precisa ser quebrado urgente. Né? Então, então o Rodrigo tocou nesse assunto desse intermediário, eu acho extremamente importante. E o outro que eu vou aproveitar, depois o Paulo fala um pouquinho antes da gente falar dos outros 2 itens, que é no sentido do terceirizar a oração, gente, independente de pagar. Eu vou mais longe, eu sempre digo, e aqui de vez em quando as pessoas ficam de cabelo em pé, porque eu não tenho muita papa na língua mesmo e acabo extrapolando, que é a mesma coisa que você mandar toda semana no WhatsApp do grupo do Centro Espírita, põe meu nome no caderno de oração. Exatamente. Põe meu nome no caderno de oração, mesmo sem pagar nada. Põe meu nome no caderno de oração. Mas por quê? Está doente? Não, é que eu vou num churrasco. Põe o nome do meu marido no caderno de oração onde ele foi assistir jogo do Corinthians. Não põe não, gente. Gente, pera um pouquinho. E vai colocar? Claro que vamos colocar. Vai fazer oração? Vamos. Mas a minha obrigação, o Rodrigo acabou de falar, é porque a minha intenção vai ser essa. Os espíritos vão tentar fazer o trabalho. Agora, que trabalho? Para quê? Por que você está pedindo oração? Você está pedindo oração porque você quer a cura do problema. Você quer resolver seu problema sem esforço nenhum. Isso para nós, principalmente dentro da doutrina, fica muito claro porque nós precisamos nos transformar. Nós precisamos evoluir, nós precisamos melhorar moralmente. A gente passou a infância
espiritual, nós já não temos mais esse direito de continuar nos enganando, não é enganando os outros, se enganando, nos enganando com essas crendices infantis. A Ana põe o caderno, caralho, ela pega ela toda quarta-feira, para e faz a vibração, lembra um por um, pega o nome de todo mundo. Agora, gente, o que eu estou fazendo? Qual que é a minha parte nessa brincadeira aí? É só ligar ou só mandar mensagem no WhatsApp e falar, põe lá para mim? Assim, gente, é o que eu falo, Paulo e Rodrigo, se o Paulo quiser comentar alguma coisa disso, é a mesma coisa que eu falo de nós todos, quem está assistindo, nós estamos participando, nos incluímos nisso, é a mesma coisa que eu ficar sentado na frente do monitor, de segunda a segunda, assistindo palestra espírita, e não fizer nada para modificar minha vida. Eu fico 3 horas sentado na frente de um computador, escutando mensagens maravilhosas de palestrantes com conhecimentos fantásticos, e a minha mulher pedindo para ajudar a lavar a louça, mas não, eu estou escutando, eu estou assistindo palestra espírita. Usa de muleta. Não, pera um pouquinho. Primeiro faz o seu dever em casa, primeiro ajuda a sua família. O mais próximo não é o mais próximo, nós não falamos isso o tempo todo. Então está assistindo palestra e não está ouvindo. Não está assimilando. Está ouvindo e não está escutando, melhor. Então assim, gente, está na hora de nós pararmos com essas infantilidades, e não por conta do pai, não por conta de ninguém, por conta nossa. Nós precisamos entender que nós não somos mais esses espíritos tão infantis ainda. Nós já passamos dessa fase. Nós já temos como entender que isso é uma bobagem. Nossa, o Marcelo Henrique escreve para nós, fez um vídeo essa semana, está fazendo vídeos curtinhos, interessantíssimos. Nossa, macumba pega, mau trabalho pega. Pega. Você abriu espaço para isso? Seu padrão vibratório está lá embaixo, está no mesmo dele, você deixou, é aquilo ali que você quer, então beleza, vamos embora. Então essas coisas, eu acho que nós precisamos, nós já temos condições de mudar. Então só pegando esses 2 pontos do Rodrigo, que eu achei extremamente importante, que é essa história do intermediário, que nós já sabemos, e o intermediário, gente, o Rodrigo foi muito feliz, nós não estamos defendendo centro espírita, porque tem muito, mas muito palestrante, muito dirigente, muito médium que virou intermediário de Deus, principalmente médium, que está se vendendo a imagem de que eu tenho mais poder do que o outro. O que você quer saber? Olha, nós estamos lotados disso dentro do movimento espírita. Então o Rodrigo não está falando do padre, do pastor, de nada disso. Eu estou falando para espírito. Nós estamos falando principalmente para nós. Como o Paulo falou agora há pouquinho, a preocupação primeira é com as nossas atitudes. Por isso que eu brinquei no início, porque ele não me deu esses 2 itens à toa, ele sabia que nós íamos conversar. Sim, entendeu? Então é essas coisas que nós precisamos nos livrar. E principalmente para que a gente consiga caminhar mais leve, gente. O dia que eu entender que eu não preciso pedir para a Ana colocar meu nome no caderno, que eu consigo falar direto com o cara, com o dono da porcada, por que eu preciso da Ana? Alexandre, nós vamos mais longe. E eu vou explicar o que eu vou dizer. O meu sonho, eu não sei se eu vou ver nessa encarnação, a gente ir para a Casa Espírita, acabar a pandemia de novo, não para tomar passe, para ouvir a palestra, porque eu vou entender que eu sou capaz de me auto-equilibrar. Tem exceções, claro, tem passes de cura, tem situações específicas, mas eu estou dizendo assim, eu vou lá porque é bom ouvir o que está sendo dito, não o que o Alexandre diz, o conteúdo, o Rodrigo. O que a doutrina tem para nos dizer? Eu vou aproveitar, o Paulo acho que vai fazer um comentário, depois eu vou na minha parte, já não vamos conseguir. Sim. O Sérgio está com a gente, nós vamos aproveitar. Nós tivemos com o Sérgio domingo falando sobre cirurgia espiritual, nós vamos falar de mediunidade gratuita. Beleza. E o Sérgio falou com a gente bastante disso no domingo. Paulo, quer complementar alguma coisa? Rapidinho, né? A importância da prece não é pouca, que tem um capítulo exclusivamente para ele no Evangelho. 28º. 28º, está lá. E o que eu comentei lá, né, da mensagem do Cristo da Convocação: curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai, expulsai. Tudo isso envolve a prece, a importância da prece. Ele está dizendo isso. Então não adianta a gente querer terceirizar para o outro. O dia tem 1440 minutos. Nós não conseguimos dedicar 5 minutos para uma prece. Mas não tem mais nem menos. E como é que eu faço? Conversa.
o Alexandre falou, é conversar. Nós estamos conversando com o nosso amigo, Cristo é nosso amigo, nosso irmão. É um amigão que vem e nos abraça. Ah, mas como é que eu faço para ajudar alguém que está... Mentaliza o hospital da sua cidade. Mentaliza o asilo da sua cidade. Se tiver uma casa de detenção, uma prisão, é ali também. Precisa muito. Só mentalizar e com uma luz sobre ela, e faça uma breve prece, pode ser. O que é importante não é o tamanho dessa prece, as palavras bonitas dessa prece, é a sua entrega, o teu amor nessa prece. Posso pedir para alguém fazer por mim? Pode, mas por que eu não faço? Por que eu não faço? Não, só aproveitando o que o Paulo falou, é claro, gente, que nós estamos aqui à disposição, o Rodrigo lá, o Paulo lá em Macatuba, o Rodrigo lá na Barra dos Trabalhos, sempre vamos estar vibrando por qualquer um que peça, que envie. O que nós estamos falando aqui não é a má vontade de fazer. O que nós estamos dizendo é que nós temos perna para fazer sozinho, que nós já temos condições. Ou, num primeiro momento, eu preciso do apoio da Casa Espírita, eu preciso me fortalecer, então eu preciso desse apoio, eu preciso do atendimento fraterno, eu preciso do passe, eu preciso de tudo isso. Mas, gente, lembrando que eu sou dono de mim. Então eu uso tudo isso, as casas espíritas sérias estão à disposição para fazer todos esses trabalhos maravilhosos que estão fazendo muita falta, muita falta. Mas a hora que eu consigo me estruturar, nós temos vários exemplos aqui que chegaram até nós pelo atendimento fraterno e hoje estão ajudando outras pessoas nas transmissões. Enfim, é exatamente esse o caminho. Nós não podemos virar o centro espírita, o palestrante, o aplicador de passe, o atendente fraterno. Nós não podemos virar muleta de ninguém. Nós precisamos ser o suporte para eu conseguir me colocar em pé e começar a andar. Daí para frente, continuar tentando sempre melhorar e melhorar moralmente, que está resolvido o problema. Eu não posso depender do Rodrigo, eu não posso depender do Amigos do Bem, eu não posso depender do Paulo, eu não posso depender da Casa do Caminho. Isso tudo me ajuda, isso tem que vir como ferramentas para me ajudar no que eu estou desenvolvendo, mas isso não pode se transformar exclusivamente em que eu viva como gente, de vez em quando, gente, pelo amor de Deus, se não existiu Amigos do Bem e eu desencarno, mentira! Se não tiver Amigos do Bem, vai ter a SEAC lá, vai ter o em Pongaí, vai ter o SEAC em Bauru, vai ter a Casa do Caminho em Macatuba, tem muita gente fazendo um trabalho maravilhoso. Vai ter o padre da Igreja Católica do lado da sua casa, vai ter o pastor que tem 2 quadras para baixo, que tirou um monte de alcoólatra da rua. Fique tranquilo que tem muita gente fazendo bem, né? Então é só nesse sentido que a gente falou, não é o sentido de não fazer, não. Nós precisamos muito disso. Só para encerrar minha parte também, 2 coisas que você vai falando, vem na cabeça da gente. O atendimento fraterno e é extremamente importante, ele sabe disso. E através do atendimento fraterno, pode orientar o Evangelho no lar. Sim, alguém citou aqui várias vezes. Está aí, né? Olha só. Então, o Evangelho no lar depende de quem? Depende só de nós mesmos. E Kardec deixa claro, o Espiritismo não é para os perfeitos, é para aqueles que estão buscando isso. Já falei para você, né? Que você foi no médico e não descobriu o que é. Então, os caras não têm espírito, não, porque às vezes, mas eu não estou ainda pronto para, né? Se for esperar ficar pronto, esquece. Eu vou aproveitar só um comentário do Sérgio. Obrigado de novo por estar com a gente, o Sérgio. Está comentando isso que nós falamos agora, né? Precisamos retirar a escravidão dos irmãos aos tratamentos que a casa oferece. O Espiritismo não está para curar corpos, mas sim para despertar as consciências. E o Sérgio pode falar isso com propriedade, é isso que eu falo. O Sérgio trabalha com mediunidade de cura. Então ele sabe, nós conversamos disso domingo, principalmente nesse tipo de caso, a dependência que às vezes acaba se tornando para as pessoas em relação a isso. Gente, eu vou falar o meu curtinho, o meu é curto, eu peguei o menor, porque eu não sou bobo. E a gente vai falar um pouquinho da mediunidade gratuita. Eu vou aproveitar, abusar do Sérgio, que ele está ao vivo, vamos sugando dele lá. Mas essa passagem me chama muita atenção, e há muito tempo atrás, a gente nem estava fazendo ainda o estudo a mesa do Evangelho, que nesse formato, e uma vez nós conversamos, eu e o Rodrigo, acho que nós começamos as palestras. E a gente falou o que a doutrina... Eu fiz a primeira palestra no centro aqui, já 3 anos e meio atrás,
E o tema, eu lembro até hoje, foi o que tem no Espiritismo e o que não tem no Espiritismo. E uma das conversas era justamente algumas falas de Jesus em relação, mas será que ele falou isso mesmo? Pai, afasta de mim esse cálice. Será que ele estava com medo? E outra foi essa, será que ele chutou mesmo tudo as barracas? Será que ele deu chicotada em todo mundo? E aí caiu pra gente agora, nós chegamos nessa fase. Então eu vou ler os dois livros que são curtinhos, né? Mas é uma passagem que todo mundo tem muito forte na cabeça, tem muita dúvida. E os filmes da Sessão da Tarde, principalmente, mostram muito isso, né? Sim. Então, ó, mercadores expulsos do templo, o item 5. Eles vieram em seguida a Jerusalém, e tendo Jesus entrado no templo, começou a expulsar aqueles que ali vendiam e compravam. Virou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombos, e não permitia que ninguém transportasse nenhum utensílio pelo templo. Ele os instruiu também, lhes dizendo: não está escrito que minha casa será chamada a casa de orações por todas as nações? E no entanto fizestes dela um covil de ladrões. O príncipe dos sacerdotes, tendo ouvido isso, procurou um meio de prendê-lo, pois temia-no, porque todo o povo estava tomado de admiração pela sua doutrina. Isso lá em Marcos e Mateus, os dois relatam. Já vou emendar o outro e a gente conversa um pouquinho disso. Jesus expulsou os mercadores do templo, condenando, portanto, o comércio das coisas santas, qualquer que seja a forma. Deus não vende nem sua bênção, nem seu perdão, nem entrada no reino dos céus. O homem não tem, pois, o direito de estipular preço. Então ele vai praticamente complementar o que o Rodrigo falou. Por isso que eu falei que eu não sou bobo, né? Eu deixei o Rodrigo falar, deixei o meu pronto, que era só ler para a gente comentar. Mas essa passagem, gente, para mim marca muito, por isso que eu falei que muita gente tem essa imagem, e eu quando moleque, na escola que era católico, sempre conto essa história, falava, mas se Jesus, os caras falam para mim que ele é tudo amor, e aí o cara perdeu a paciência, deu umas bicas, eu gosto desse cara aí, eu já me empolguei, eu falei, se o cara faz eu também posso. Não é? Pô, os caras deu chicotada em todo mundo, chutou mesa, chutou barraca, chutou tudo. Gente, mas é muito claro, eu acho que e claro que eu acho que a imagem, uma vez, acho que a semana, o bate-papo que nós fizemos com o Paulo, aquele último que nós tivemos aqui, nós conversamos muito disso. Eu acho que nós ainda temos, que nem a parábola, que nem agora nós estamos fazendo o Sermão do Monte, nós ainda estamos presos à letra. Sim, não se quebra a casca da letra. Né? Ainda nós estamos presos a isso. E a imagem que Marcos e Mateus querem nos mostrar, e mais, né? Eu fico imaginando Jesus olhando para Marcos e para Mateus, tentando falar para eles, gente, vamos pegar de novo, vamos começar de novo aqui. Quem que é o templo que eu estou falando? Ele não falou que o templo de pedra não era nada? Então, você acha que ele estava preocupado com o templo de pedra? Que ali era a casa do Pai? Aonde que é a casa do Pai, gente? É isso que nós precisamos tentar mudar nos conceitos que foram enraizados. Nós trazemos muito isso. Se ele fala numa passagem que o templo de pedra eu destruo e construo, o que ele quis dizer? E o que nós entendemos até hoje? Nossa, então ele ia derrubar tudo, fazer um milagre e ia construir tudo em 3 dias? Ele estava quebrando com o que já está arraigado nas pessoas. Comigo, com nós. A expulsão é no sentido, Alexandre, para com isso aí, cara, isso está errado. Com a gente. E a envergadura moral do espírito desse falando com a gente não faz ideia do que deve ser. E com a gente, quando você começa a tentar entender, começa a tentar estudar um pouquinho nesse sentido, fica muito claro que o templo que ele está falando, que nós precisamos mudar, sou eu, é o meu, eu sou o templo. Senão nós vamos continuar nessa imagem de que a casa de Deus é a igreja, é o centro espírita, é a assembleia. Ele fala o tempo inteiro que não é isso. Ele fala o tempo inteiro, em várias passagens, que não é o templo de pedra, que não é aquilo ali, e nós continuamos com essa imagem. O que ele está nos mostrando muito claramente e aí pega toda a parte que o Rodrigo falou. Toda a parte que eu digo, quem que está podre por dentro? Quem que está vendendo prece, vendendo imagem, vendendo, se você for em vários... Vendendo promessas, né, Alexandre, que é pior, né? De todos os tipos, em nome do Pai. Sim. É nesse sentido que eu né, depois vocês podem comentar em relação a isso.
A minha visão nesse sentido é essa, quer dizer, gente, eu estou falando que vocês continuam equivocados. E por isso que eu falo que ele emenda muito com toda essa conversa do Rodrigo em relação à prece paga ou a terceirizada, que agora é mais fácil para a gente entender, é nesse sentido, né? Eu preciso me modificar. Eu sou o vendilhão do templo, né? Eu me vendo por qualquer coisa. Se amanhã alguém falar para mim, o Sérgio está aí para nos deixar muito claro, se alguém falar para mim que o Sérgio vai curar meu pai e ele não é mais do espiritismo, ele é de outra denominação religiosa, e meu pai ficar curado, eu vou para lá. Eu vou para onde a banda tocar. E cadê? Por isso que uma vez eu falei aqui, não vou falar a religião, mas por isso que eu sempre conto a história de que teve uma pessoa que acabou com a minha palestra sobre fé. Porque eu usava o exemplo dela e eu falava, duvido que quando acontecer com o filho, tal denominação religiosa, que seja pai, seja mãe, faça. Passou o ano e uma pessoa que eu conheço, me desmentiu. Acabou com a minha palestra. E quem tem mais fé? Eu? Ou ela? E não vou nem entrar na questão se está certo ou está errado. Eu estou falando em questão de fé. Quem acredita no Deus dela e meu? Eu ou ela? Ela, filho. E não vou nem discutir se está certo, se tem sentido, se é racional, se é lógico ou se cabe. Mas em questão de fé, ela está 10 anos na minha frente. Porque se é com meu filho, o espiritismo não pode tal coisa, mas vai salvar seu filho daqui. Daqui já. O que precisa assinar? O que eu preciso fazer? Tira o meu braço e põe lá no lugar dele. Quem tem mais fé? O que falou, não pode tirar o braço daqui e pôr lá. Então, essas coisas que eu acho. Então, nesse sentido, essa passagem me chama muita atenção para nós termos a maturidade de entender o que é essa passagem dele. E não é possível, e não que seja, né, Rodrigo, Paulo, não que eu vá, ou que eu queira acreditar que esse Jesus não seja de carne e osso e que não tenha sido rígido com vários conceitos. Como nós temos várias passagens, fica muito clara, mesmo porque eu precisava dessa retidão, dessa firmeza em relação às coisas que eu fazia. Mas não é possível, eu não consigo imaginar esse espírito dando bica em cadeira. Acho que não. Né? Mais alguma coisa, gente? A gente vai um pouquinho nessa mediunidade. Vamos aproveitar que o Sérgio está com a gente, vamos aproveitar ele aqui. Fazer um comentário então, claro. Dos mercadores, dos vendilhões do tempo. Eu vou aproveitar, deixa eu só pegar. Não, da Aquilina. Dona Aquilina é uma pessoa muito querida, está com a gente faz muito tempo, do Jin Ihara. Diz que nesse ato Jesus tinha um olhar de compaixão com os vendilhões. Eu não podia deixar passar essa. Vamos lá, Paulo. Inclusive, nós vemos até, você falou na sessão da tarde, ele pegar em uma corda e fazer o chicote, então. né? E essa passagem não tem aqui, então a gente ia começar a ver isso. E entender, né, que o Cristo que vem para trazer o amor, vamos esquecer dos vendilhões, mas assim, soltar os animais, jogar. O que os animais têm que ver com isso? Uma ação do ser humano ali errado. Por que faria isso? Naquela cena que é tão bem pisada nos cinemas. Existe, que era muito utilizado na época, ainda é utilizado, que é a parábola por ação, que é uma encenação. Nós fomos lá ver Isaías, queria entrar nu na cidade, por orientação de Deus. Ele entra totalmente nu e vai na cidade, passando vergonha. Ele faz isso várias vezes, depois ele vai e explica por que ele faz aquilo. Porque o povo de Israel estava para entrar em guerra, e ia perder a guerra, ia ser humilhado como ele estava sendo naquele momento. Então, era uma forma de se fazer, era uma parábola através de ações, para se mostrar, como você falou, de tempo que é esse. Jesus está preocupado com pedra, está preocupado com o físico. Essa não é a proposta. Como a parábola da figueira seca. Acho que Cristo vai condenar, jogar praga, amaldiçoar. Longe disso. Aquele que não odiar seu pai e sua mãe,
não será digno de ser meu discípulo. Aonde isso? Ali é um problema de tradução. Então nós precisamos ir entender cada uma dessas coisas. Ver de quem nós estamos falando. Nós estamos falando do Cristo. E ele é incapaz de cometer isso aqui. Então temos sempre que ir lá entender na época. E uma das coisas que eles tinham na época do Cristo são essas parábolas de ação, que eles faziam uma encenação. Eu vou aproveitar só 2 comentários que o Sérgio está falando, como sempre, muito carinhoso aqui com a gente, mas não vou nem ler. O Mazinho está firme, hein? Vou colocar um ponto positivo. Não nos esquecemos do sentido figurado de várias passagens bíblicas, o Paulo acabou de falar, né? E a Valéria Braille está fazendo um comentário que vai de encontro com isso para a gente incluir o último item. Essa passagem é muito difícil de se entender. Todas as religiões usam a ira de Jesus contra os mercenários. Bendita explicação, obrigado. É isso que nós falamos, Valéria. O Paulo acabou de falar e o Rodrigo... Eu não consigo, gente, imaginar ira em Jesus. Eu continuo com a minha opinião e com a visão do que a doutrina nos mostra, de firmeza, isso não quer dizer decisão, mal educado, estúpido, nada disso, agressivo. Precisaria ter firmeza. E outra, não só firmeza, mas a condição moral que ele impunha. Nós falamos isso em todas as passagens, todas as palestras que o Rodrigo faz, que o Paulo faz, que eu faço. Qualquer um que tem um pouquinho de noção da doutrina espírita ou tem esse olhar para Jesus em relação a isso, sempre vai falar nesse sentido. Ele, pela sua condição moral, o exemplo por si bastava, mas quando precisou chamar para si a responsabilidade em relação, olha, e nós temos inúmeras passagens, desembainhe a sua espada. Ou você acha que ele falou assim, por favor, desembainhe a sua espada? A condição moral, o olhar. O Rodrigo falou uma coisa aqui agora que nós ficamos. Não dá para imaginar. Eu não consigo imaginar. Você olhar algumas situações que a gente tem de trabalhos mediúnicos que diziam que cruzaram o olhar com ele e é absurdo o que se passava. Tem uma pessoa que relatou uma situação de que deitado no chão conseguiu tocar a veste, e não é da passagem conhecida, e chorou copiosamente quando sente a vibração disso. Você acha que esse espírito precisava chutar alguma coisa? Acho que não. Então é nesse sentido que não tem cabimento. Gente, só para a gente encerrar, nós vamos passar uns 10 minutinhos, o pessoal já está acostumado com o livro dos Espíritos. Nós estamos risados agora um pouquinho. O livro dos Espíritos nós começamos, era das 8 às 9, depois foi depois das 8 às 9h15, e está 8 às 9h30. Nós estamos acabando 10 para as 10, 15 para as 10, fazendo 3 questões. E os caras estavam achando que eu não sei se nós... Eu falei para Ana, toda semana eu falo, não sei se nós somos muito lerdos, cara, porque nós não conseguimos fazer mais do que 3 questões na quarta-feira, em 1h40. Isso é importante. Gente, então nós vamos falar agora um pouquinho, e Paulo e Rodrigo, a gente pode uns 10 minutinhos falar sobre isso, e é isso que não precisa nem ler, né, Rodrigo e Paulo? Mas nós vamos falar mediunidade gratuita, que ele vai muito, né? Nós vamos usar com certeza muito do que nós já falamos em relação à prece paga, em relação a tudo isso que nós vivemos, mas a mediunidade gratuita trazendo, que aí é claro, e lembrando, né, só para vocês dois começarem a comentar, lembrando que mediunidade não é da doutrina espírita. Não. Então acho que é muito importante a gente começar a conversar nesse sentido. Nós temos pessoas próximas que, aliás, nós tivemos exemplo pouquíssimo tempo atrás, até falei para o Sérgio outro dia que nós não gostamos de relatar coisa ruim, porque coisa ruim é só ligar a televisão, mas nós tivemos pouquíssimo tempo atrás uma situação de alguém que não se dizia espírita e usava na mediunidade para absurdos. Nós temos aqui próximo pessoas que são de outra denominação religiosa que usam da mediunidade para absurdos. Então, o primeiro grande passo para a gente bater esse papo em relação a esse assunto é de que a mediunidade não não tem direito autoral da doutrina espírita. Nós não vamos ter nem tempo de explicar isso aqui hoje, mas mediunidade é física, né, Alexandre? Sim. É uma aparelhagem física que ela é amoral. Perfeito. Não, então, o Rodrigo lembrou muito, mas isso é um papo para muito tempo. Mas eu só quis lembrar disso, porque nós estamos falando de mediunidade e pensar, mas então o médium, como a gente ouviu, né? Mas, e é isso que eu falo, me assusta às vezes o movimento espírita. A primeira preocupação de todo mundo não foi saber o que o cara fez. Mas ele não se dizia espírita. E daí? E daí que ele não se dizia espírita? O que ele fez? Primeiro nós precisamos nos preocupar com a ação, gente.
e não defender o meu time primeiro. Exatamente. Então eu só quis tocar nesse assunto de não ser, a mediunidade não ser uma particularidade espírita da doutrina espírita, é que aqui dentro da doutrina espírita nós tratamos isso como uma coisa natural e procuramos estudar e entender como é que isso funciona para justamente que a gente tenha a capacidade de usar isso da melhor forma possível. Mas a mediunidade gratuita, e por isso que eu falei que a gente ia abusar do Sérgio, era nesse sentido. A primeira grande pergunta do Sérgio no domingo, e aí eu queria que vocês dois conversarem, é assim: quanto que paga para ir lá em Birigui? Como que eu faço? Eu deposito, eu faço uma reserva, como é que é feito isso? E a primeira resposta do Sérgio, graças a Deus, porque nós conhecemos o trabalho, por isso nós convidamos para trabalhar e somos grandes parceiros e muito gratos pelo carinho. Claro que não. Claro que não. Então, nesse sentido, fica muito claro. E aí, Rodrigo e Paulo, eu queria que vocês começassem um pouquinho no seguinte sentido. Aqui nós estamos falando da mediunidade muito clara, que é a de cura. Né? E aí fica muito fácil da gente identificar. Mas quando ele fala nesse item sobre a mediunidade, ele fala de vários tipos de cobranças e de mediunidades. Como é que a gente se encaixa nisso? Porque agora vamos puxar para o nosso lado. A responsabilidade é da doutrina espírita, que diz estudar, que diz usar isso da forma com que os espíritos nos orientaram. E nós estamos usando isso dessa maneira? Ou é só o Sérgio que está fazendo esse trabalho direito? Começar, Paulo. Eu entendo que o trabalho está sendo feito. É difícil a gente pegar e falar somente da doutrina espírita, justamente por isso que comentou. Né? Não é algo que a doutrina espírita tem que se apropriar. Em todas as religiões, em todas as doutrinas, existe a mediunidade. Inclusive naquele que diz que é ateu. Mesmo antes das religiões, né, Paulo? Os fenômenos mediúnicos são inerentes ao... Antes, nós temos no Antigo Testamento relatos. Antes do mesmo, né? Então, não tem o que discutir com relação. E deixar bem claro também, né? A mediunidade não é um dom e não é também um castigo. É uma faculdade inerente a praticamente todo mundo, mais ou menos ostensivo. Mas eu vou só aproveitar também, já que o Sérgio está aí. O Sérgio fez um comentário no finalzinho, Rodrigo, para você também comentar, em relação ao Paulo ter falado que não é nem castigo e nem dom. Mas o Sérgio fez um comentário quase encerrando o bate-papo no domingo, que também era 1 hora, foi para 1h35, de que o grande trabalho, ou o grande problema, não foi essa palavra, mas eu posso dizer nesse sentido, é o tamanho do comprometimento e da dedicação que eu tenho quando eu assumo esse tipo de responsabilidade. Né? Então, o Paulo falou em relação a não ser nem... E isso é muito importante também, porque tem muita gente que tem mediunidade, às vezes está assistindo, mas tem muito espírita que fala que é castigo, viu? Muito espírita fala que é castigo, por isso que você tem mediunidade. Não para de trabalhar não, porque senão você vai ver só, é assim. Você vai ver o que vai acontecer. Fala para o Rodrigues. Para deixar, talvez, tentar clarear um pouco a ideia das pessoas que estão nos assistindo, né? Mediunidade nós vamos ter de vários tipos. Nós vamos ter a escrita, a psicografia, tão conhecida alguém por Chico perguntou Xavier, aqui. Tão conhecida por Chico. Deixa eu só aproveitar. O Rodrigo está falando, deixa eu só, porque ela provavelmente não vai conseguir, porque a gente não é o mesmo esquema do estudo, tá, gente? De repente tem gente... É Eliette, né? Eliette, olha, ela está perguntando se você ia começar a responder, por isso que eu aproveitei. Tem vários tipos de mediunidade? Só um pouquinho, ela fez outra pergunta. Mediunidade, mas tem pessoas que não precisam de estudo, já nascem com essa mediunidade? Então, a gente vai chegando nisso aí. Então, nós temos vários tipos de mediunidade. A conhecidíssima de Chico Xavier, as cartas consoladoras, né? Nós temos aqui do amigo Alexandre, memória está curta. Como é que o amigo teve domingo? Sérgio, né? Sérgio, de cura. Você tem a mediunidade de psicofonia. Que nós tivemos, gente, quem não viu, acho que vocês não viram, eu não mandei para vocês. Sexta-feira nós tivemos uma psicofonia ao vivo na transmissão. Então quem quiser assistir,
E quem não conhece, aquilo é uma psicofonia. Não percam, assistam, nem se for os últimos 10 minutinhos. Ou a psicofonia, que é a fala, né, que o espírito se utiliza do canal mediúnico para falar. Tudo isso, como já foi dito, a gente não vai conseguir se alongar, nada disso é castigo, isso é ferramenta de aprendizado moral. Só que aí entra algumas situações. A minha moral, a moral do Alexandre e a moral do Paulo podem ser diferentes. Eu posso me utilizar desse veículo ou dessa capacidade para um mau uso. É claro que os bons espíritos, aqueles que estão imbuídos com a mensagem de Jesus, não vão compartilhar conosco. Isso não significa que nós deixamos de ser médiuns. Significa que nós angariaremos para nós espíritos que moralmente estão tão atrasados como nós, e seremos capazes de cobrar por uma carta de consolo que muito provavelmente seja falsa. Seremos capazes de cobrar para uma cura que não vai acontecer. Seremos capazes de falar o que você quer ouvir pelas vias psicofônicas para te enganar e te ludibriar. E eles vêm dizer para nós no Evangelho que a mediunidade é uma ferramenta de transformação e aperfeiçoamento moral do médium. Que, gente, né, o assunto ficaria muito mais amplo. Não se resgata os débitos do passado somente pela dor, e sim pelo amor. E a ferramenta mediúnica é uma das tantas outras ferramentas. Mas eu posso, através do meu livre-arbítrio, que aí daria uma outra discussão de mais umas 5 horas, utilizar de forma errada. E responderei por cada logro, por cada engano, por cada desvio que eu fizer. Então a mediunidade é um trabalho santificante e renovador, mas passa pelo uso e pela maneira que eu vou dar nela. A amiga que faz uma outra pergunta, que eu não vou achar aqui agora, que ela diz assim: todos nascem, tem mediunidade que é ostensiva? Tem, mas o estudo é importante para que eduque-se. Essa é a vantagem da doutrina que nós falamos agora. A doutrina espírita tem uma metodologia de educação mediúnica para que você utilize a ferramenta de forma racional, fazendo bem para você e para aquele que está ao seu lado. Disciplina, né? Na verdade é só, o Rodrigo falou, só para a gente praticamente fechar esse assunto, é uma grande oportunidade de trabalho, é uma maneira de mais uma vez, eu sempre digo que o trabalho mediúnico, qualquer um deles, é uma grande oportunidade de caridade real. Você não tem a menor ideia quem é. Sim. Né? Sim. Eu não tenho a menor ideia quem é. No atendimento fraterno, mesmo que chegue para a gente via WhatsApp ou presencialmente, eu acabo tendo algum tipo de contato, eu acabo sabendo, eu acabo criando vínculo, acaba virando um frequentador da casa. O trabalho mediúnico, isso aí já é uma visão do Alexandre, eu acho que onde você se coloca inteiramente à disposição, você faz amor, pratica o amor ao próximo sem ter a menor ideia de com quem você está fazendo. Você me permite um exemplo? Não, vai, Paulo. Não, eu ia só comentar também, já que nós entramos bem nessa parte da mediunidade, né? E aí é o que dá, né? O dar de graça, né? De graça a receber, se a mediunidade é uma dádiva que você tem, né? É a faculdade que vem de graça, por isso você tem que dar de graça. Então tomar cuidado com os falsos cristos e falsos profetas. O Sérgio aí, tenho certeza que o Sérgio não promete a cura, ele promete o trabalho para a cura. Então nós temos que ter isso em mente, daquele que vem e te oferece vamos dizer, a certeza do que você quer. Eu vou te dar uma carta que é da pessoa que você está procurando, seu pai, seu irmão, seu filho, de alguma coisa assim. Suspeite desse. Mas volta na conversa da prece. Se você ligar para o Rodrigo e falar assim, olha, o Rodrigo desencarnar foi o exemplo que ele deu, você está fechando com o começo da conversa, né? Olha, se eu chegar lá e desencarnar e falar assim, não, mas eu pedia para o Rodrigo fazer essas preces para mim. Se enganou, mano. E aí? É a mesma coisa nesse sentido. Então, o seu primeiro, e o Sérgio foi muito feliz, deixou muito claro, com muito mais propriedade que a gente em relação a isso, porque efetivamente trabalha nesse sentido, é exatamente, primeiro,
que eu acho que ele foi muito feliz no comentário. A grande preocupação não é a cura. Às vezes a doença é a cura. Então eu achei muito fantástico. Às vezes é o entendimento da doença. Exatamente, foi isso que ele comentou. Às vezes a doença que é a cura. É como é que eu vou lidar com isso, como é que eu vou transformar. E ele citou um exemplo aqui, mas aí assistam a palestra do Sérgio. Olha, para deixar lúdico, visível o exemplo, nós vamos chegar no Chico. No filme, ele está lá psicografando, fazendo o trabalho dele, e tem uma irmã que insiste que ele receba. Não, ela deixa um relógio com ele. Perfeito. A diferença de ser mal educado, ele recolhe o relógio, na próxima oportunidade passa uma irmã, ele faz a recomendação e ela tinha que tomar um remédio. Ah, mas eu não tenho relógio para ver as horas. Pois não, está aqui o relógio. É não se beneficiar daquilo, né? Perfeito. Gente, 9h15 tem papo para mais de hora, e por isso que eu falo para vocês e a todos que estão assistindo, gente, nós sem compartilharmos, nós estamos aí com 90 pessoas, 95 pessoas com a gente hoje. Muito obrigado, tem muita gente nova pelo jeito, muito obrigado, né? Pelo carinho, pelas perguntas, enfim, desculpem, porque a Ana está até justificando lá, que na terça não é teoricamente aberto para pergunta, é uma palestra normal, é que a gente só faz o formato de 3 ou 4 pessoas conversando aqui. É que muita gente tem o hábito de estar com a gente na quarta, e como a gente abre para pergunta na quarta-feira, tem muita gente que está acostumado com relação a isso. Então, nos desculpe, a Aline está perguntando, eu vou falar, Aline, para você e para todos, está na nossa página, tanto no Face como no YouTube. Eu sempre acho que no YouTube é mais fácil de procurar do que no Face, porque aí tem publicação todo dia, 2 ou 3, já ficou para trás. Aliás, a do Sérgio mais ainda, porque como a gente programou a transmissão lá na terça-feira, então ela fica bem para trás. Então no YouTube é mais fácil. Entra no nosso canal Centro Espírita Amigos do Bem, e foi a palestra de domingo, tá? Foi muito interessante, de uma lucidez, de um carinho fantástico, de uma seriedade, a gente já sabia disso, mas foi de um cuidado muito grande com quem estava assistindo. Foi 1h30, e a mesma coisa de hoje, a gente teria ficado 2 horas, eu falei para ele, 2 horas e meia conversando. O de hoje, a gente comenta sempre, a gente falou no comecinho, que tem esse formato, acaba sendo muito diferente do que um palestrante só conversando. Agora na pandemia está todo mundo vivendo isso, gente. Você vai conversar, combina a palestra com o Rodrigo, nossa, mas falar sozinho na frente do monitor é duro. E gente, mesmo a gente sabendo, vai já 4, 5 meses nós estamos fazendo, mas ficar na frente da tela do computador falando com vocês, por mais que chegue a vibração, o carinho de vocês, é esquisito, é difícil, pelo menos para mim, é difícil de colocar todas as ideias na hora, não é a mesma coisa do presencial, e às vezes quando a gente coloca os bate-papos que a gente tem feito, tá todo mundo tentando fazer isso, porque aí fica mais fácil de interagir, da gente conversar. E hoje é um exemplo, hoje a gente ia fazer o cada um no seu computador, mas a agonia de não aglomerar, gente, não estava dando mais. E aí a gente resolveu fazer, se juntou, nós 3 aqui no presencial. Já fazia 2 meses que a gente não fazia mesa, e por isso que a gente falou no começo, é um formato muito bacana, eu gosto muito, o Paulo e o Rodrigo também abraçaram a ideia, por conta disso, acaba ficando mais dinâmico, são opiniões que acabam ajudando, que acabam diferenciando do que eu vim aqui falar sobre esse tema. Com certeza o Paulo faria uma palestra de um jeito, o Alexandre faria de outro, o Rodrigo de outro, e a Ana de outro, e o Sérgio de outro, enfim, cada um faria de um formato, todos embasados na doutrina, mas cada um de um formato. Eu acho que esse formato me agrada e tem funcionado muito por conta disso, acaba ficando mais dinâmico, nós temos outras opiniões, nós temos algumas coisas que acabam um complementando o outro, lembrei disso, um fala do outro, enfim. Eu gosto muito desse formato, tá bom? Mas amanhã, só lembrando para a gente encerrar, amanhã nós temos o estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos, você lembra a questão, Ana? Não, né? Eu não vou lembrar também a questão, mas Lei do Progresso já, né? Então amanhã nós estamos, acho que no 3º item da Lei do Progresso, e aí sim, aí amanhã é aberto a perguntas, amanhã fica na página as questões que nós vamos tentar fazer, fica disponível na página, e amanhã às 8, aí sim, com a participação do público, com pergunta, com comentário. Aliás, o Rodrigo sabe, o Paulo também, gente, a cada quarta-feira nós estamos ficando surpresos
com a quantidade de comentário riquíssimos que nós temos tido. E aí eu falo para vocês com toda a sinceridade do mundo, quando acaba eu falo para a Ana que nós, a cada dia, a batata está sendo mais, porque a quantidade de gente que tem entrado, feito aí o Sérgio querendo arrumar rolo já, amanhã eu vou estar presente, eu vou preparar as perguntas lá. Não, só entra ele, o Paulo Fernandes, os caras entram e cutuca, rapaz, só cria problema para nós. Mas brincando, mas para vocês terem uma ideia, o Rodrigo sempre entra, que eu sempre vejo, Paulo Fernandes, o Gu, enfim, o Tavinho sempre está. Eles estão 790. 790 amanhã, né? O Acácio está com a relação dele. Não. Obrigado, Acácio. Então, o livro, esse estudo para a gente tem sido surpresa, assim, tem o Wagner, que virou um trabalhador, a Thelma do Rio Grande do Sul, que absurdo os comentários e ajuda que nos dá. Alexandre, eu fiquei assustado e positivamente comentei com a Dalila e com a Mariana. Terça passada você teve o Paulo Lodge aqui, um amigo nosso, e eu amo o Paulo, mas eu sei que as palestras dele são complexas para entender se você não prestar atenção. O que tinha de pergunta de quem assistiu mesmo, falei, caraca, mano. Mas por isso, pergunta de quem sabia o que estava falando. Mas, Rodrigo, de verdade, eu falo isso toda quarta-feira, a gente tem falado já isso há um bom tempo, eu falo para Ana. A quantidade de comentários riquíssimos, não são perguntas não, diminuiu muito, não que a gente não goste, e é muito importante, mas diminuiu muito. Oi, boa noite, olha, uma oração, muitos chegam desesperados, mas a quantidade de gente que tem nos ajudado com comentários que às vezes mudam o rumo que a gente estava tomando. Vou fazer um comentário extremamente especial para a gente encerrar mesmo, que é a Cláudia, surpreendente, virou uma das melhores, das principais trabalhadoras do Amigo do Bem, está com a gente há menos de 2 anos, fez todo o trabalho, só lembrando dos avisos, fez todo o trabalho das cestas básicas, tem participado dos estudos de forma riquíssima, se prepara, estuda o tema, vem para cá com tudo pronto, virou, olha, surpreendente. Eu não sei qual dos dois vai fazer a oração para encerrar. E só lembrando, gente, ontem acabou o projeto, eu publiquei hoje, acabou o projeto do SESI, nós servimos mais de 10.100 marmitas, do dia 11 de maio até o dia 31 de agosto. Então nós publicamos hoje na página, mas a gratidão pelo SESI nós não vamos ter como fazer. Não tem como a gente agradecer o tamanho do que eles fizeram. Foram 10.100 marmitas durante quase 4 meses aí, 100 e poucos cobertores, álcool em gel, 600 máscaras, quase 30 cestas básicas para quem estava mais apertado ainda. Enfim, olha, não tem realmente como a gente agradecer o SESI, não dá para fazer. E a partir de amanhã nós começamos a arrecadação de cesta básica, porque essas pessoas, a partir de hoje, muitas delas realmente sobreviveram esses 3 meses e meio com a marmita que a família levava para casa, que acabava atendendo a família toda. Então nós vamos, a partir de amanhã, já está na rede, tem muita gente que já ajudou, nós vamos estar recolhendo as cestas básicas para já tentar a partir de sábado entregar, porque a fome já deve estar hoje batendo na porta de todo mundo, tá bom? Então, boa noite, gente, obrigado. Quem que fez a oração? Paulo encerra para a gente. Obrigado, gente, e até amanhã. Então, vamos lá, levar nossos pensamentos juntos com Cristo, nosso amigo de todas as horas, sempre nos abraça, nos envolve, como agora nesse momento, ele surge diante de nós, nos envolve com seu abraço, com sua luz. Esse abraço apertado, gostoso, que aquece nosso corpo físico, nosso corpo espiritual. A Ti, Mestre, agradecemos por todos os momentos e por todas as oportunidades. Agradecemos aos nossos mentores, aos nossos espíritos protetores, aos familiares e a todos que vibram por nós. Que possamos, Senhor, colocarmos em prática Teus ensinamentos, que possamos enxergar
os momentos de colocá-lo em prática. Juntos, Senhor, emanados, possamos atingir o nosso propósito para que viemos e juntos, sempre, caminharmos na Tua seara, possamos ser trabalhadores dignos, trabalhadores da Tua seara. Todos tenhamos uma iluminada noite, uma jornada feliz contigo, Mestre. Que assim seja. De Deus. Gente, boa noite. Até amanhã. Obrigadão.